subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 8. A Grande Tribulação. Meus caros irmãos e amigos, alunos, professores, estudantes da Bíblia, a lição número 8 deste trimestre tem como tema a Grande Tribulação. Veja o que diz a palavra de Deus. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10. Olha, meus queridos amigos e irmãos, a grande tribulação será o período mais terrível na história, em que Deus trará seus juízos sobre a humanidade, por causa de sua incredulidade, desprezo à sua palavra e da prática da impiedade. Deus criou o homem para sua glória e louvor, mas usando o mau livre-arbítrio, o ser humano preferiu não ouvir a voz de Deus e deu lugar ao pecado. Ao longo dos séculos, Deus tem dado oportunidade ao homem para restaurar a comunhão perdida com o seu Criador. Porém, a exemplo de Adão, a humanidade prefere andar em sentido contrário à vontade de Deus. Mas que isso tem afrontado a Deus de forma deliberada. Governos e legisladores têm promulgado leis que oficializam a iniquidade, como o chamado casamento gay, uma tremenda afronta ao plano de Deus para a família. Chegará o tempo em que a longanimidade de Deus terá seu termo. Ele é o amor supremo, 1 João 4,16. Mas também é a suprema justiça, diz a Bíblia. Horrenda coisa é cair nas mãos dos Deus vivos, Hebreus 10:31. Em seu sermão profético, Jesus adiantou para seus discípulos, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora. Nem jamais haverá, Marcos 13:19. Serão eventos escatológicos jamais vistos ou imaginados pelos homens em toda a história. Os futurologistas tentam traçar cenários para o fim dos tempos, mas jamais conseguirão descrever em suas pranchetas de trabalho o que acontecerá em termos de catástrofes ecológicas, ambientais, espaciais e cósmicas. Na visão de Pátimos, João recebeu revelação sobre aqueles dias tenebrosos que se abaterão sobre toda a terra. Veja o que ele escreveu. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são eles, de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 13 e 14. Os que conseguirem manter sua fé em Cristo, tendo ficado para trás no arrebatamento, terão plena convicção de que não puderam subir por causa de sua desobediência, descuido e negligência quanto às coisas de Deus. E não quererão aceitar as ordens do governo mundial, formado pelo diabo, pelo falso profeta e pelo anticristo. Não aceitarão o sinal da besta, ou a posição de seu número em seu corpo. Ainda poderão ser salvos, mas pagando com a própria vida. Serão torturados, degolados, terão seus olhos arrancados ou serão queimados vivos por não negar a Cristo no confronto com os agentes do diabo e do anticristo. As atrocidades praticadas pelo famigerado e terrorista Estado Islâmico, que degolam crianças por não negarem a Jesus, escravizam mulheres cristãs para explorá-las sexualmente e matam todos os homens que não aceitam sua fé sanguinária, são uma amostra do que acontecerá com os que ficarem para trás na vinda de Jesus. A lição nos informa acerca da grande tribulação. O que significa? Primeiro, será juízo sobre as nações, naquele período catastrófico. Os judeus serão os mais afetados, mas todos os que estiverem vivos na terra sofrerão suas consequências trágicas. Diz a Bíblia, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, Jerusalém, começo a castigar e ficareis vós totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra.
Diz o Senhor dos Exércitos, chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Jeremias 25, 29 a 32. Veja, meus irmãos, diz a palavra, visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Isaías 13, 11. Os avisos do juiz de Deus são prova do seu amor, visando livrar da destruição aqueles que aceitam a Cristo e obedecem a sua palavra. A lição também nos mostra que o tempo da grande tribulação será tremendo. O tempo da grande tribulação, no total, a tribulação durará 7 anos, literais. Esse período é visto em 2 partes, a primeira e a segunda, metades, cada uma com 3 anos e meio. Essa constatação decorre da interpretação das 70 semanas de Daniel, cujo texto prevê que haverá um príncipe que há de vir, que é o anticristo, que firmará um concerto com muitos por uma semana de anos. Daniel 9, 27. Esse concerto do anticristo será com Israel, para obter o seu apoio político. Aquele tempo é chamado na Bíblia de tribulação, ira futura. 1 Tessalonicenses 5, 9. Um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel 12, 1. É o dia da vingança. Isaías 63, 1, 4. Abaixo veremos o que, ou a seguir veremos o que ocorrerá na grande tribulação. Primeiro, uma notícia muito boa. A igreja não passará pela grande tribulação. Os tribulacionistas creem que a igreja passará pela grande tribulação em sua totalidade. Os midi-tribulacionistas ou mesotribulacionistas afirmam que a igreja experimentará o primeiro período da grande tribulação, 3 anos e meio. Como vimos na lição primeira, no entanto, a palavra de Deus nos mostra que tal entendimento carece de fundamentação consistente. O apóstolo Paulo recebeu a revelação sobre esse fato quando escreveu: "E esperamos dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura." 1 Tessalonicenses 1 e 10. Naquele período tenebroso, o anticristo se manifestará. O falso profeta estará em ação. E ele será um homem, a besta que veio da terra, diz a Bíblia. O Apocalipse 13, 11, 18. O anticristo será o líder religioso, a terceira pessoa da trindade satânica. Fará grandes milagres, imporá que todos tenham o sinal da besta, o número 666, conforme Apocalipse 13, 16, 17. Ele procurará imitar o Espírito Santo, né? E será o líder religioso que cooperará com o anticristo, com o poder concedido pelo diabo, que completa a trindade satânica, que governará o mundo, conforme Apocalipse. O juízo de Deus se estabelecerá através de eventos catastróficos, globais, tipificados pelos 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Quem quer esperar por isso? Deus nos guarde, meus irmãos. É bom fazer parte da igreja que vai subir, com oração, com vigilância, com santidade e santificação. CPAD, a editora da Escola Dominical.